E aí, professores e professoras, espero que vocês estejam bem. Estou aqui para a nossa terceira aula sobre o modelo YouTuber, né? O modelo de videoaulas YouTuber. E hoje eu vou falar sobre a edição nesse modelo de videoaulas. O que eu vou fazer aqui hoje? Eu já estou dentro do Shotcut, vamos tentar fazer tudo aqui dentro desse programa, né? Que eu recomendei por ser gratuito e ter para o Mac e para o Windows. E o que a gente vai fazer hoje? Eu filmei, né, uma pequena apresentação no modelo YouTuber. Gravei minha imagem, depois eu vou até mostrar o vídeo para vocês. E dentro desse vídeo, né, me filmando aqui no meu cenário, eu vou colocar algumas pequenas imagens para ilustrar o que eu estou falando, que é mais ou menos o que acontece no modelo YouTube. Então eu vou colocar uma imagem, uma frase, algumas coisas do tipo. É, o vídeo bruto é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. E mudanças comportamentais. É um vídeo sobre o Alzheimer, fiz uma pequena apresentação. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. E aí, em alguns momentos, né, eu fui olhar o meu roteiro de vídeo, que estava na tela do meu computador. Eu dava uma olhada. Por ser uma doença que E aí, como eu dava uma olhada, né, acontecia esses erros, então eu vou ter que cortar todas as partes em que eu não estava falando lá no programa de edição, certo? Então a gente vai fazer essa edição lá, fazer a edição bruta, fazer tudo desde o início, e depois a gente vai fazer a edição, né, das imagens, dos textos, que vai ilustrar o que eu estou falando. Então só fechar aqui, né, deixa eu sair, fechei. Então o que a gente vai fazer? Já estou com o Shotcut aberto aqui, eu vou clicar no material bruto da videoaula, que eu já selecionei aqui, e vou soltar aqui na lista de reprodução. Para quem já viu a nossa videoaula sobre edição, no Shotcut, edição básica, eu já ensinei isso lá, tá bom? Então, eu acho que isso aqui não é uma novidade para quem já assistiu a videoaula. Para quem não assistiu, eu recomendo assistir a playlist, tanto de produção básica quanto de produção complementar, que a gente vai usar várias ferramentas que já foram faladas lá. Eu vou passar aqui rapidamente. Então, beleza. Esse aqui é o vídeo, né? Ele tá com áudio bruto. Eu vou dar um play aqui nele. Só pra vocês verem que, ó, tem bastante chiado no fundo. a doença de Alzheimer A fala tá com muito eco e tudo mais. E eu tô com uma lapelinha preta aqui. Não sei se tá dando pra ver, porque a camisa é preta também. É, Então, o que eu fiz? Eu gravei o vídeo mesmo com o áudio da câmera, que é bem ruim. A imagem é ótima, mas o áudio é ruim da câmera. E eu gravei um áudio separado com o microfone lapela, editei o áudio e tudo mais. Para quem quer aprender mais sobre edição de áudio, tem uma playlist aqui no canal também sobre a produção de áudio. Aí o que eu fiz? Eu gravei separadamente o áudio dessa minha apresentação. Então tá aqui, ó, DA, né, doença de Alzheimer, áudio. Então eu vou clicar, vou arrastar para dentro o Shotcut também, né? Então eu tenho um áudio ruim, que é o da câmera, que é o nativo, e gravei um áudio externo com um microfone de maior qualidade. Então, para aumentar a qualidade do áudio da minha apresentação, eu fiz isso separadamente. Aí, o que eu vou fazer agora? No processo de edição, eu vou clicar aqui, né, no vídeo primeiro, aqui nas miniaturas, vou arrastar para a linha do tempo. Então, pessoal, eu só cliquei o vídeo lá de cima, arrastei aqui para baixo. Tá vendo que começou a aparecer umas espículas aqui, ó. Esse aqui é o áudio original que já vem junto com o vídeo. Ó, vou dar um play para vocês perceberem que ele não tá muito bacana. A doença de Alzheimer é uma Tá com muito eco e tudo mais, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse áudio bom que eu gravei externamente e juntar nesse vídeo. Eu sei que alguns de vocês podem, por exemplo, já terem gravado o áudio muito bem junto com a imagem. O áudio já está bom e tudo mais, então vocês não precisam fazer esse passo aqui que eu vou mostrar agora. Mas, para quem quer aumentar ainda mais a qualidade do áudio e gravou em um microfone externo, essa aqui é uma coisa que será essencial no vídeo de vocês. Então aqui, ó, só cliquei, arrastei aqui apareceu aqui, ó, V1, vídeo 1, e essas espículas aqui, ó, essas ondas, são do áudio do vídeo. Então o que eu vou ter que fazer? Vou clicar aqui, ó, cliquei no vídeo, vai ficar com as bordas vermelhas. Botão direito do mouse, venho em mais, separar áudio. Aí eu vou criar aqui, ó, uma faixa de áudio A1, em que na faixa de cima eu consigo mexer no vídeo aqui, ó, separadamente do áudio. Tudo bem? Então são duas entidades separadas. Antes elas estavam juntas, unidas. Aí
que eu vou fazer agora? Perceba que aqui, ó, no início do vídeo, eu vou dar uma palma, ó. Então, para que serve essa palma? Essa palma serve para criar esse pico de áudio aqui, ó. Eu tenho um pico de áudio, é um som alto, curto, que dá um pico. Para isso também serve as claquetes no filme. Isso aqui vai servir para a gente sincronizar o áudio externo, que é esse aqui que eu já trouxe para a gente, o DA áudio. Só que como é que eu vou fazer para adicionar esse áudio aqui no Shotcut? Ó, eu vou clicar aqui, ó, nessa parte cinza, que não tem nada. Venho em operações de faixa, adicionar faixa de áudio. Então, olha, eu já tenho o vídeo 1, o áudio do vídeo 1, e agora eu tenho uma faixa A2, que por enquanto está vazia, certo? Você pode ver que ela fica meio esverdeada, amarronzada quando não tem nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no 2 e vou arrastar para essa faixa A2 aqui, ó. Cliquei e arrastei. Aí o que acontece? Os áudios não estão sincronizados, olha. Vou dar um play só para vocês verem a bagunça. A doença de Alzheimer é uma doença. Então, sim, tem um momento. Eles estão reproduzindo o mesmo áudio, mas em momentos diferentes. Por quê? Porque quando eu comecei a gravar com o microfone externo e quando eu comecei a gravar com a câmera, para ser sincronizado perfeitamente, eu teria que ter a habilidade de clicar nos dois exatamente no mesmo milésimo de segundo. Então isso é praticamente impossível. E também porque eu comecei a gravar no computador, depois fui ligar minha câmera. Então demoraram alguns bons segundos. Só que o que eu vou fazer para sincronizar? A gente tem o som do tapa, que foi feito tanto no áudio de cima quanto no de baixo. Aí, ó, eu tô percebendo o tapa aqui, ó, tá vendo? Tem essa espícula. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou colocar a agulha aqui em cima, ó. Tá vendo essa espícula? É onde tem o tapa, tanto no áudio de baixo quanto no de cima, ó. Foi desincronizado. A doença de Alzheimer. Os áudios ainda não estão tão sincronizados, como vocês perceberam. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar a agulha aqui, ó, clicar aqui, ó, bem em cima. Vou aumentar bastante o zoom aqui, ó, na lupa, clique e arrasto. Aí eu aumentei bastante o zoom. E agora eu vou clicar aqui, ó, nas faixas e vou tentar ajustar. Mexa na faixa de baixo, tá bom? Vou tentar ajustar as duas bem ajustáveis aqui, ó. Aí vamos ver se vai ficar bacana. A doença de... E aí, agora parece que tá bacana, né? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Eu sincronizei aqui, né? Deixa eu diminuir o zoom. Eu sincronizei os dois tapas e aí, dessa forma, o áudio de cima e o de baixo estão sincronizados. Só que o áudio de cima, o A1, que é o que veio junto com o V1, né? Veio junto com o vídeo, ele não é muito bom. Então, eu vou ter que excluir esse áudio e trocar o áudio ruim pelo áudio bom. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, ó, imediatamente antes de eu começar. Vou dar até um zoom aqui, ó. Imediatamente antes de eu falar. E vou dar um corte aqui, ó. Que é onde começa o vídeo mesmo. A doença de Alzheimer. Antes, eu tava só olhando pro computador, dando tapa aqui, né, para sincronizar. E o vídeo mesmo começa mais ou menos aqui, antes do pico de áudio. Então, ó, vou clicar aqui no V1, a agulha já tá ali selecionada, aperto a tecla S. Vou vir no A1, clico aqui embaixo, né, aperto a tecla S. A2, tecla S. S vem de quê? Vem de split. Então, vai separar. Certo? Então, tudo que vem antes da agulha aqui, eu vou clicar. Ó, vai ficar a seleção vermelha. Eu vou apertar a tecla Delete. Cliquei na de baixo, ficou vermelha, Delete. Cliquei aqui, Delete. E aí, os dois áudios são sincronizados e tudo mais. Só que agora, o áudio bom é só o de baixo. Eu preciso excluir esse outro áudio aqui. Então, eu vou simplesmente cliquei no áudio de cima aqui, ó, do vídeo. Cliquei, ficou tudo vermelho. Vou apertar a tecla Delete. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu deletei o áudio ruim, né, que estava aqui na faixa 1, e deixei só o áudio bom. Percebam aí. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então aí já está com o som do lapela sincronizado com o vídeo. E esse é o processo de sincronização. Agora, o que eu vou fazer? Como eu excluí o áudio que estava na faixa 1, ele ficou aqui com essa cor amarronzada aqui, que significa que não tem nada. Então eu posso excluir essa faixa de áudio. Como é que eu vou fazer? Venho aqui no A1, botão direito, ou vem operações de faixa, remover faixa. Tudo bem? Agora também a gente tem um outro pequeno problema. Como a gente no início aqui estava sincronizando o áudio, batendo tapa e tudo mais, a gente tem cerca de 15 segundos aqui, ó, de tela preta. Ó. Vou dar um play para vocês verem. E o vídeo só começa mesmo aqui, ó.
A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, certo? Então o que eu vou fazer para o vídeo começar exatamente ali? Vou clicar na de cima, ficou vermelhinha, aperto a tecla Ctrl do teclado e clico no áudio de baixo, vou clicar e vou arrastar para o início aqui, ó. Aí na hora que bater, pronto. O vídeo agora vai começar nos 0 segundos, já com a minha fala. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que cursa com mudanças cognitivas e mudanças comportamentais. Peço até perdão, né, se tiver um professor especialista na área, eu já devo estar falando alguma besteira, mas é só um exemplo, né, para mostrar como que é a edição de vídeos aí. E aí, um pequeno problema do Shotcut é o seguinte: quando você coloca um áudio externo, a gente não vai conseguir mais mesclar com o áudio do vídeo novamente. A gente não vai conseguir transformar essa faixa de vídeo junto com a de áudio novamente. Então a gente vai ter que fazer a edição nos dois separados. E isso pode trazer um pouco mais de trabalho, mas não faz tanta diferença assim. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Então, continuando aí na edição, percebam que eu falei a primeira frase, comportamentais. E aí, fiquei em silêncio, fui dar uma lida no roteiro que estava no computador, né? Dei uma lida no roteiro. Aí eu vou começar a falar de novo, né? Pode perceber aqui pelo pico de áudio que vai surgir. Por ser uma doença que geralmente aparece... E aí vocês já viram que eu errei até aqui no início também, ó. Errei. Por ser uma doença que geralmente aparece... Por ser uma doença que... Aí aqui, percebam que tem uma faixa contínua, é onde eu começo a falar certo. Então, onde tem que ser meu corte? Meu corte tem que ser do final dessa frase. Eu tenho que cortar toda essa parte que eu estou em silêncio, toda essa parte que eu errei e começar aqui. Então, como que a gente tem que fazer o corte? O corte, pessoal, principalmente no modelo YouTuber, ele tem que ser preciso, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para ter um corte preciso? Eu vou colocar a agulha aqui, vou aumentar aqui ó, o zoom na lupa para dar um zoom, tá vendo? E aí, o nosso corte não pode ser em cima de ondas de áudio assim, ó. Tem que vir imediatamente depois, tá bom? O mais curto que você conseguir depois do final do áudio, melhor, né? Você até vê se não tá falando nada, tá vendo? Então aqui é o fim do áudio. Você coloca a agulha um pouquinho depois, aperta a tecla S. Tá vendo? Agora, como a gente tá com duas entidades separadas, eu separei só a parte de cima, que é a do vídeo. Aí, eu vou ter que clicar no A1 aqui de baixo e clicar em S também, tá bom? Então, ó, separei os dois, tanto vídeo quanto áudio. Agora eu vou diminuir o zoom para a gente ir lá para outro corte. E é aqui onde eu comecei a falar certo, né? Então vou posicionar minha agulha mais ou menos aqui. Vou aumentar o zoom para o corte ser bem preciso. E imediatamente antes de começar a minha fala, clico em V1 aqui, aperto S. Clico em A1, aperto S. Lógico, eu estou falando que clicar em V1, clicar em A1 porque eu gravei o áudio separadamente. Se vier tudo junto, você vai cortar só no V1 mesmo, né? Se seu áudio já vier bom. Mas, como a gente está recomendando aqui a gravar com o microfone externo, essa aqui é uma operação que vai ser bem comum aí para vocês. Então, como eu aumentei o zoom para visualizar melhor, né? Eu vou diminuir aqui o zoom. Então, percebam. Eu fiz essa separação, essas duas partes, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo, e vou clicar em menos, ó. Pronto, agora vocês vão ver como é que o corte ficou bacana. E aí, se a pessoa estiver vendo o vídeo, ela vai perceber que tem um corte, mas ele vai ser mais ou menos imperceptível. Mudanças comportamentais. Por ser uma doença... Tá vendo? Dá pra ver que tem um corte, mas o espaço entre uma fala e outra é tão pequeno que parece ser natural. Então é só uma mudança assim na posição da cabeça e tudo mais. Aí, eu vou desfazer aqui, não, vou vir aqui em desfazer esse corte, só para vocês terem uma ideia, né, de como seria um corte mal feito, né? Vou colocar aqui um corte numa posição que não vai ficar tão boa. Perceba aqui, ó. E aí vou fazer a mesma coisa, só para vocês terem noção de como fazer o corte perfeito. Coloque o corte assim, imediatamente após a fala, você corta, e imediatamente antes de começar a próxima fala, você corta. E aí vai parecer que é uma continuação de uma frase. Agora, ó, perceba esse corte que eu fiz aqui agora.
ele ficou distante do início dessa fala aqui, tá vendo? Ó, tem todo esse espaço aqui sem falar. Olha como não vai ficar natural. Mudanças cognitivas e mudanças comportamentais. Por ser uma doença, viu? E isso acontece muito em edição de vídeo, a pessoa não fazer o corte tão preciso. Isso mostra, né, que a pessoa não conhece muito bem de edição de vídeos. Então o corte, como eu falei, ele tinha que ser exatamente antes aqui, ó, onde minha agulha está, exatamente antes da fala. Porque a gente torna o corte mais natural. E aí, todos os cortes que você for fazer no vídeo, se forem necessários, obedeçam essa regra, né? De não cortar em cima do áudio. Vou dar só um exemplo aqui, só para vocês verem como é que vai ficar super estranho, né? Vou cortar um aqui em cima do áudio, só para vocês verem. Olha, mudanças cognitivas e mudanças comportamentais. A doença que já... Aí já começou no meio de outra frase, também mostra aí que você fez um corte errado. Então, o jeito certo é fazer esse corte imediatamente antes da fala. Acabou a fala de um aqui, não corta em cima da onda de áudio imediatamente depois e também aqui um corte imediatamente antes de começar o próximo áudio. Agora, pessoal, como eu já falei aí com vocês sobre o corte, até para não delongar aqui a nossa videoaula, eu vou fazer todos os outros cortes necessários, né, utilizando a mesma regra e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. E aí, pessoal, voltando aqui, né, eu já fiz todos os cortes, ó, o vídeo ficou todo picotado. Agora, com o vídeo aqui pronto, né, o material bruto editado, eu vou adicionar algumas imagens. Tem uma parte aqui no vídeo, ó, acho que é essa. Atualmente, aí, ó, eu queria colocar nessa parte, eu quero colocar um gráfico, ó. Olha o que eu vou falar. Cerca de 40, 50 milhões de pessoas vivem com Alzheimer em todo o mundo. Então, eu gostaria de colocar um gráfico, né, uma imagem mostrando que 50 milhões de pessoas vivem com Alzheimer atualmente. E aí tem uma projeção aqui, ó. Há uma projeção de que em 2050 esse número chegue na casa dos 130 milhões. Beleza? Então eu quero colocar esse número para ilustrar o que eu estou falando. E aí, pessoal, eu gostaria de, por exemplo, quando eu terminei essa frase, colocar um gráfico, né, que eu achei em um artigo, ilustrando aí qual que é a projeção aí, né, de pessoas com Alzheimer, como ela vai crescer desde 2015 até 2050. E aí eu gostaria de colocar esse gráfico lá na hora que eu estou falando aqui. Qual é a forma que eu acho mais simples de você adicionar essas imagens lá no programa de edição? Olha, eu recomendo vocês a virem no PowerPoint e preparem slides com essas imagens, com essas frases. Eu acho que fica muito mais simples. Então, você vai preparar, né, o slide com essas frases, com essas imagens que você quer ilustrar. Porque qual que é a ideia? Aqui está o meu rosto, eu vou colocar a imagem, ó. Sigam aqui o cursor do mouse. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó, do lado da minha cabeça, do lado direito aqui da minha cabeça, para ilustrar o que eu estou falando. E como vai ficar pequenininho aqui, ó, no vídeo, o slide, a mensagem que está no slide tem que estar bem grande, bem visível. Então a frase tem que ser numa fonte grande, a imagem tem que ser grande, não pode ser um slide normal. Eu recomendo o PowerPoint para isso porque todo mundo já está acostumado a mexer no PowerPoint. Você pode pegar imagens da internet, usar programas como Photoshop, enfim, fica a seu critério. Mas aqui no PowerPoint todo mundo já está acostumado a mexer e fica bem bacana o resultado final. Aí, como é que a gente vai fazer para adicionar isso lá? Você vai vir aqui em Arquivos, Salvar como, beleza? Você vai selecionar a sua pasta, né, onde você vai salvar. E aqui, ó, em tipo de arquivo, tudo bem? Você vai selecionar o quê? Formato JPEG. Você não vai salvar num formato PowerPoint. Porque quando você salva no formato PowerPoint, não tem como adicionar lá no programa de edição. Quando você salva nesse formato aqui, ó, JPEG, você salva cada slide como se fosse uma imagem digital, certo? Então, com imagens, a gente consegue adicionar lá no programa de edição, certo? Então, clicou aqui e salvou o nome do arquivo, clique em salvar. Aí eu vou colocar quais slides você quer exportar. No meu caso, eu quero exportar todos os slides. E aí já avisou, ó. Eu vou vir aqui na pasta, vocês vão perceber o seguinte. Ó, a aula de edição já tem uma pasta, e aí nessa pasta tem todas as imagens que eu preciso, que é a que eu vou adicionar lá no meu vídeo. E aí o que eu vou fazer? Vou selecionar todas essas imagens, vou clicar, arrastar e trazer aqui para dentro do Shotcut. Beleza? E aí,
qual que é o próximo passo? Eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui no V1, operações de faixa, adicionar faixa de vídeo. Então vou adicionar uma nova faixa de vídeo para que as imagens fiquem sobrepostas ao vídeo original aqui, ó. Então, onde que eu tô? Acho que é aqui, né, que eu falo do... Atualmente, cerca de 40, Isso. 50... Aí o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na imagem, né, que tem um gráfico, que eu selecionei, e vou arrastar ela para cá, ó. Aí, acabou que ela ficou em cima, né, do vídeo original, ó. Ela acabou tampando, ó. Atualmente, cerca de 40, 50 E aí, o milhões que eu vou ter que fazer? Eu posso deixar assim, que eu acho que fica até bem interessante, ó. Atualmente, cerca de 40, 50 milhões de pessoas vivem com Alzheimer em todo o mundo. Há uma projeção... Aí eu posso clicar aqui, ó, para que ela dure mais tempo, essa imagem, ó, que ela vá até o final da frase aqui. E aí veja como é que pode ficar interessante dessa forma mesmo, ó. 40, 50 milhões de pessoas vivem com Alzheimer em todo o mundo. Há uma projeção de que em 2050 esse número chegue na casa dos 130 milhões. Tá É vendo? uma doença... Ficou bacana assim. Eu posso também redimensionar essa imagem, tá vendo? Ela aqui, ela tá grandona, né, tampando o meu rosto e tudo mais. Eu posso redimensionar ela de modo que ela fique bem no cantinho aqui, né? Então, a gente pode fazer isso também. Então, como que a gente vai fazer isso? Você vai clicar aqui na imagem, né? Que por enquanto ela está cobrindo tudo. Vai vir aqui na imagem, clicou, ela vai ficar com a bordinha vermelha. Você vai vir aqui em filtros, aqui em cima. Vem no mais, aqui. Vai descer aqui embaixo e vai vir aqui, ó, tamanho, posição e girar. Clicou, certo? E aí, você aplicou esse filtro dentro dessa imagem. Com esse filtro, ó, vai aparecer umas barrinhas aqui do lado. E aí, você pode clicar e arrastar, né? Então, vou deixar esse gráfico bem aqui no meu cantinho. Eu posso reposicionar aqui, ó. Fico aqui no centro, ó. Consigo reposicionar bem a imagem. E aí, agora o gráfico vai ficar dessa forma. De 40, 50 milhões de pessoas vivem com Alzheimer em todo o mundo. Há uma projeção de que em 2050 esse número chegue na casa dos 130 milhões. Beleza? E aí você pode reposicionar, você pode mudar o tamanho, pode deixar grandão como estava. Pode clicar aqui no centro, ó, arrastar, deixar num canto, deixar no outro. Deixar bem no meio, tampando um pouco o rosto, mas que fique grande, dê para ver que você está falando ainda. Ó. Só um exemplo. 50 Tá milhões vendo? de Fica pessoas... interessante assim também. Mas, como a ideia do vídeo é deixar o meu rosto aqui e pequenas imagens do lado, né? Então eu vou deixar sempre assim, ó, beleza? Não tá tampando meu rosto, dá pra ver o que eu tô falando e dá pra ver o gráfico bem. É lógico que aí na imagem de vocês pode parecer que tá pequeno, mas eu vou mostrar o resultado final do vídeo e vocês vão ver que vai ficar bacana. E aí, em outras partes do vídeo, eu quero ilustrar também. Então vamos só conferir como é que foi essa parte. Cerca de 40, 50 milhões de pessoas vivem com Alzheimer em todo o mundo. Há uma projeção de que em 2050 esse número chegue na casa dos 130 milhões. Beleza? É uma doença. E aí, você pode clicar aqui, ó, aqui em cima e arrastar, ó, para você mexer no tamanho do vídeo, na duração dele, na linha do tempo também, ó. Beleza? Pode clicar, arrastar, modificar a posição dele, enfim. Isso aí fica a seu critério. Aí, outra região que eu gostaria de adicionar uma imagem é aqui onde eu falo dos fatores de risco da doença de Alzheimer. Deixa eu ver onde começa. Vários Então, fatores de aqui, risco. ó, eu gostaria de adicionar imagens também. Vejam só quais são os fatores de risco. Já foram estudados, entre eles fatores de riscos genéticos. E aí, eu falei de fatores de riscos genéticos, aí eu vou clicar aqui, ó, eu estou em filtros, né, vou vir aqui em lista de reprodução, e aí eu criei, né, um slide, uma imagem, só de fatores de risco genéticos. Então, eu já adicionei uma nova faixa aqui de vídeo, vou clicar e vou arrastar aqui, ó. E aí, da mesma forma, ficou muito grande. Eu vou tentar ajustar para ficar no cantinho. Então, vamos ver como é que ficou. Fatores de riscos genéticos, principalmente genes que controlam aí o processamento das proteínas beta-amiloides. Ficou interessante, dessa forma, assim, natural, já ficou bacana. Com o slide aparecendo na frente do rosto do professor por alguns segundos, só para ilustrar o que ele está falando. Vocês podem deixar assim. Esse, no caso, eu vou deixar assim, só para deixar como exemplo para vocês. Os próximos eu vou ajustar.
Além disso, outro fator de risco é o sexo. No caso do sexo, ó, eu tenho uma imagem aqui, ó. Vou clicar, vou arrastar. E aí, agora eu quero redimensionar essa imagem. O que eu vou fazer? Cliquei na imagem, ficou com a bordinha vermelha. Vou vir em filtros, adicionar, venho no xizinho ali, né, de adicionar. Venho aqui, tamanho, posição e girar. E aí já vai aparecer todas essas bordas aqui de edição. Você pode girar, pode reposicionar, enfim. Aí como eu quero diminuir, clico aqui no cantinho. Diminuo para que fique bem no cantinho aqui do lado do meu rosto. E aí, percebam que como o slide tem que ter pouca informação, né? Porque vai ficar bem no cantinho, bem escondidinho. Então tem que ter uma imagem, uma frase curta, só para ilustrar o que a pessoa está falando. Veja como é que vai ficar interessante. Outro fator de risco é o sexo. A doença é cerca de duas vezes mais prevalente e no aí, sexo. Eu queria que continuasse mais, né? Acabou muito rápido essa imagem. E aí, é só você clicar aqui nessa pontinha, ó, clica na pontinha e arrasta para ela durar mais, ó. Aí você aumenta a duração da imagem. Vamos ver como é que vai ficar. É o sexo. A doença é cerca de duas vezes mais prevalente no sexo feminino. E isso pode ser explicado tanto pela maior expectativa de vida, né, do sexo feminino, como também por outros fatores, a própria fisiologia feminina e todos os seus hormônios únicos. Certo, pessoal? E aí, eu vou voltar aqui, né, em lista de reprodução, onde estão as nossas imagens. E aí, pessoal, para terminar, falta mais uma imagem, né, que eu preparei aqui para esse exemplo. Outros fatores de risco estão ligados ao estilo de vida. Eu preparei um slide, uma foto para estilo de vida. Vou colocar aqui em cima. Ó. A gente pode deixar dessa forma, né? Em cima da fala. Eu acho esse modelo bem interessante. Inclusive eu uso nos meus vídeos do YouTube. Eu vou falando e coloco uma imagem, um slide por cima. Olha. Estilo de vida. Pessoas com diabetes, obesidade, dislipidemia, inatividade física, depressão. Essas pessoas têm maiores riscos de desenvolverem Alzheimer. Fica bem interessante. Mas, só pela didática aqui, vamos redimensionar essa imagem, né? Clica em filtros, ali em cima, né? Vem no maisinho aqui, adicionar. Rola até lá embaixo, vem em tamanho, posição e girar, né? Que tá aqui, ó. E aí já surgiu essas abas de edição. E aí eu vou jogar essa parte do estilo de vida, jogar bem num cantinho aqui. Perceba que como tem muitas palavras, talvez não fique tão interessante, né? Deixar tão pequenininho no canto assim. Estão ligados ao estilo de vida. E aí já apareceu essa imagem do lado do meu rosto. Você pode deixar grandão aqui também, né? Como estava antes e tudo mais. Não tem nenhum problema. É só pela didática aqui da aula, eu vou deixar nesse estilo. Que eu acho que é o que a maioria de vocês vai querer fazer também. Então, são ideias, né? Você pode começar a falar, entre eles, fatores de riscos genéticos. E deixar um slide na frente, assim, do seu rosto. Ou você pode deixar, como nessa parte aqui, do ladinho do cantinho. De risco é o sexo. Então, pessoal, como vocês perceberam, o processo de edição não é tão complexo assim. É tudo muito fácil, é tudo muito simples. Usa programas gratuitos ou programas que você já tem no seu computador. Então essas são as dicas aí de produção de vídeos modelo YouTuber. Eu estimulo vocês a continuarem usando o Shotcut. Ele é um programa mais ou menos limitado, existem programas melhores, só que esses programas são pagos, né? Então essa é uma dificuldade. Mas ele já serve muito bem. E aí, eu vou mostrar agora, para quem quer ficar até o final, o resultado final da nossa edição, para vocês verem como é que ficou bacana. Quem não quiser, eu agradeço pela atenção. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que cursa com mudanças cognitivas e mudanças comportamentais. Por ser uma doença que geralmente se inicia em uma pessoa idosa, sua incidência tem aumentado em todo o mundo e hoje ela já configura uma das 10 principais causas de mortes em todo o mundo. Isso está acontecendo pelo grande avanço tecnológico que tem permitido as pessoas viverem cada vez mais, ou seja, a expectativa de vida está aumentando em todo o mundo e assim a pessoa tem maiores riscos de desenvolver essa doença. Atualmente, cerca de 40 a 50 milhões de pessoas vivem com Alzheimer em todo o mundo. Há uma projeção de que em 2050 esse número chegue na casa dos 130 milhões.
É uma doença que geralmente se desenvolve em pessoas mais idosas e também já foi descoberto que na doença de Alzheimer existe um grande período pré-clínico, ou seja, algumas alterações na fisiologia cerebral já começam a acontecer. Entretanto, essa pessoa ainda não apresenta a sintomatologia. Dado isso, postula-se que o estilo de vida da pessoa anos antes do desenvolvimento do Alzheimer está ligado com o maior risco de desenvolvimento da doença. Vários fatores de risco já foram estudados, entre eles fatores de riscos genéticos, principalmente genes que controlam aí o processamento das proteínas beta-amiloides. Além disso, outro fator de risco é o sexo. A doença é cerca de duas vezes mais prevalente no sexo feminino. E isso pode ser explicado tanto pela maior expectativa de vida, do sexo feminino, como também por outros fatores, a própria fisiologia feminina e todos os seus hormônios únicos. Outros fatores de risco estão ligados ao estilo de vida. Pessoas com diabetes, obesidade, dislipidemia, inatividade física, depressão, essas pessoas têm maiores riscos de desenvolverem Alzheimer. Outro fator de risco importante é a escolaridade. Uma baixa escolaridade está ligado a um maior risco de desenvolver Alzheimer na senilidade.